Bases ou hidróxidos. Bases ou hidróxidos, de acordo com o conceito de Arrhenius. Bases ou hidróxidos, de acordo com o conceito de Arrhenius. E o que são bases? Bases são qualquer espécie química que, em solução aquosa, sofre dissociação, liberando como ânion exclusivamente íons OH-, chamado de hidroxila ou oxidrila. Então, no nosso primeiro exemplo, nós temos NaOH. NaOH, hidróxido de sódio, na presença da água, vai formar o Na+, e OH-. Percebe que esse 2 bem aqui é o número de hidroxilas. Esse 2 é o número de hidroxilas. E também esse 2 é o NOx do cálcio. Então, veja bem, hidróxido de cálcio, na presença da água, sofre dissociação, liberando íon cálcio, mais duas hidroxilas, né? Percebe que aqui nós temos duas hidroxilas. Aqui, esse 3 aqui é o número de hidroxilas, mas esse 3 também é o NOx do ferro. Então, hidróxido de ferro 3, na presença da água, sofre dissociação iônica, produzindo íon ferro mais 3 hidroxilas, né? A mesma coisa com chumbo, né? Hidróxido de chumbo 4, na presença da água, sofre dissociação iônica, liberando íon chumbo, né? O chumbo 4, mais 4 hidroxilas. Classificação das bases quanto ao número de oxidrilas, né? Hidroxila ou oxidrilas. Aí eu tenho monobase. O que são monobases? Monobases são as bases que liberam, né, na presença da água, sofrem dissociação e liberam apenas uma única hidroxila, né? Aí eu venho para cá e eu tenho dibases. O que são dibases? Dibases são bases que, na presença da água, sofrem dissociação, liberando duas hidroxilas. Tribases são bases que, na presença da água, sofrem dissociação, liberando três hidroxilas. Tetrabases são bases que, na presença da água, sofrem dissociação, liberando quatro hidroxilas. Essa é um tipo de classificação. Aí eu vim aqui fazer uma atividadezinha, lightzinha para você. Qual das espécies abaixo é uma base? Na letra A, nós temos o ácido cianídrico. Ácido cianídrico não é uma base, também conhecido como gás da morte, né? Ácido cianídrico ou gás da morte. Na letra B, nós temos o NaCl, cloreto de sódio, é um sal, não é uma base. Letra C, óxido de cálcio, é um óxido, não é uma base. Na letra E, ácido nitroso. E a alternativa C só pode ser ela. Letra D, hidróxido de amônio, gabarito da questão, letra D. Né? Segunda classificação, quanto à força, o que são bases fortes? As bases fortes são as bases onde a hidroxila está ligada a um metal alcalino ou alcalino terroso. Então, uma base forte é quando a hidroxila está ligada a um metal alcalino ou alcalino terroso. Quem são as bases fracas? As bases fracas, obviamente, são as demais. As demais. Então, base forte, quando o hidroxila está ligado ao metal alcalino ou alcalino terroso. Base fraca, as demais. Terceira classificação quanto à solubilidade. O que são bases solúveis? As bases solúveis é quando a hidroxila se liga a um metal alcalino ou hidróxido de amônio. Aí nós temos uma base solúvel em água, né? Uma base solúvel em água. Metal alcalino ou hidróxido de amônio. Pouco solúvel, quando nós temos uma hidroxila ligada ao metal alcalino terroso.
E as praticamente insolúveis, obviamente, são quem? São as demais. Atividade. A base, né, hidróxido de lítio pode ser classificada como, né? Você percebe que o lítio é um metal alcalino, então ele tem uma única hidroxila, então não pode ser de base. Letra C está errada, não pode ser tribase, ela é uma monobase, tá? Como é um metal alcalino, ela é uma base forte, então não pode ser fraca, ela é uma base forte e ela é totalmente solúvel em água, gabarito da questão, letra monobase, metal alcalino, forte e solúvel, gabarito da questão, letra E, monobase forte e solúvel. A base mais forte entre os citados abaixo é, que era uma base forte. Então, a base mais forte entre todas as citadas é uma base onde a hidroxila está ligada ao metal alcalino. Ao metal alcalino. Então, a prata, aqui, olha, eu tenho hidróxido de prata, não é um metal alcalino, hidróxido de amônio não é um metal alcalino, ferro não é um metal alcalino, zinco não é um metal alcalino, obviamente, gabarito, letra D, que é o hidróxido de potássio. Potássio é um metal alcalino. Propriedade das bases, o sabor das bases, né? Quem nunca tomou esse antiácido, né? Leite de magnésia, né? Leite de magnésia, o hidróxido de magnésio, a famosa banana verde, né? Famosa banana verde, apresenta sabor adstringente, sabor cáustico, condutibilidade elétrica. Obviamente, as bases, quando elas caem na água, elas sofrem dissociação iônica, formando íons, são os íons, são os rios responsáveis pela propagação da corrente elétrica em meio líquido, né? Então, essa solução que propaga a corrente elétrica é chamada de solução eletrolítica e a solução eletrolítica pode ser produzida pelas bases. Pode ser produzida pelas bases. Pelo fato de produzirem íons na presença de água, né? Sofrendo dissociação iônica. Então, em solução, conduz a corrente elétrica, né? As bases conduzem a corrente elétrica porque formam íons. Ação sobre os indicadores. O fenolfetalina, na presença da base, a fenolfetalina, na presença de base, ela fica rosa. E o azul de bromutimol, na presença da base, fica azul. Nomenclatura das bases. É tranquilo porque você coloca o prefixo base mais a preposição de seguida do nome do elemento. Então eu tenho hidróxido de cálcio, hidróxido de lítio, hidróxido de amônio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário. Então, hidróxido, preposição de, nome do elemento. Agora, entretanto, nós temos bases que apresentam nóxidos diferentes, né? Nóxido variável, né? Então, eu tenho aqui o ferro, eu tenho o ferro mais 2 e o ferro mais 3, o famoso ferro 2 e o ferro 3, né? Então, para o menor nóxido, eu uso o sufixo oso, e para o maior nóxido, o sufixo ico. O chumbo, a gente não coloca o nome chumbo, né? Vem do grego plumbo. E aí, para o menor nóxido, também o sufixo oso, e o maior nóxido, o sufixo ico. Tranquilo? Agora, sabe o que é interessante? Digamos que eu me esqueça quem é maior nóxido, menor nóxido, eu não saiba disso. Mas eu tenho obrigação de saber quais são os elementos que apresentam nóxido variável. Então, se eu sei que o ferro apresenta nóxido variável, eu vejo o número de hidroxilas que ele tem e já vou colocando hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, hidróxido de chumbo 2,
hidróxido de chumbo 3. Então, uma outra nomenclatura para os elementos que apresentam NOx variável é pegar o nome do elemento seguido do algarismo romano, e esse algarismo romano equivale ao NOx do elemento. Questão: uma das bases mais importantes do nosso cotidiano é a soda cáustica. A soda cáustica, que possui fórmula e nome respectivamente iguais a quem? A soda cáustica é uma base muito comum, e você precisa saber que a soda cáustica, obviamente, é o hidróxido de sódio, né? Hidróxido de sódio, a fórmula é NaOH, porque é um metal alcalino, então fica apenas uma hidroxila, NaOH. Gabarito da questão, letra D. Sobre questão 2, sobre o hidróxido plumboso, obviamente, sufixo oso, menor nox, pode-se afirmar que, né, menor nox, você sabe que o chumbo tem nox, varia, o nox do chumbo varia em mais 2 e mais 4, né? Mais 2 e mais 4. Então, o que é que acontece? É uma base fraca, é uma base pouco solúvel em água, e é como se, por ser uma base, toda base reage com ácido produzindo sal e água, né? Então, é, na letra A é uma base forte. Na letra A é uma base forte, está errado. Na letra B, não reage com ácido, está errado. Tem uma solubilidade grande em água, está errado. A valência do chumbo é mais 2, é uma tetrabase praticamente insolúvel em água. Quando fala em tetrabase, não é, porque ele só tem 2 hidroxilas. Então, gabarito da questão, letra D. Ação sobre os ácidos. Você sabe que toda base reage com ácido produzindo sal e água. Toda base reage com ácido produzindo sal e água. O metal vai reagir com o ametal para produzir o sal, né? Então, no caso, o HCl, que é o ácido clorídrico, reagindo com hidróxido de sódio, vai produzir cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Percebe que o hidrogênio do ácido sempre vai reagir com a hidroxila da base para produzir a água. O hidrogênio do ácido sempre vai reagir com a hidroxila da base para formar água. E o metal reage com o ametal para produzir sal. Percebe que o cálcio é um metal alcalino terroso, valência NOx 2, aí vai precisar de 2 cloro para poder neutralizá-lo. É por isso que fica CaCl2, né? CaCl2. Eu posso ter a neutralização total, né, com a liberação das 2 hidroxilas, ou eu posso ter a neutralização parcial, com a liberação de apenas uma hidroxila, apenas uma hidroxila. Se liberar apenas uma hidroxila, eu vou ter um sal base, né? Eu vou ter sal base com uma hidroxila aí no meio, tranquilo? Aquele abraço.